Em 1862, a enfermeira inglesa Elizabeth viaja para a Irlanda depois de servir na Guerra da Crimeia. Depois de encontrar um quarto em uma pousada local, ela vai ver o conselho da vila, formado pelo Dr. MacBrert e outros homens importantes do local. A história que eles têm para contar é incrível. A família O'Donnell, que mora fora da aldeia, jura que sua filha não come nada há 4 meses, mas continua saudável. Isso faz com que turistas e jornalistas venham de todas as partes visitar a menina milagrosa, e o município sente que a vila está sendo ridicularizada nos jornais. Elizabeth estará trabalhando com a irmã Michael para ficar de olho em Anna, a fim de descobrir se realmente está acontecendo um milagre ou se é tudo um truque. Dito isso, é proibido forçar Anna a comer, mas ela pode ser alimentada se pedir, o que não aconteceu até agora. Elizabeth e a irmã Michael se revezam em turno de 8 horas e não podem compartilhar informações umas com as outras. Em 2 semanas, elas apresentarão relatórios separados ao conselho. Depois disso, o Dr. MacBrart leva Elizabeth para a casa dos O'Donnells, e no caminho, Elizabeth pergunta por que eles não contrataram 2 enfermeiras. O médico explica que a família é profundamente religiosa e aceitava mais a ideia se alguém de fé estivesse evoluindo. Muitos dos membros do conselho, que eram menos inclinados cientificamente, também votavam por uma visão mais religiosa das coisas. Na casa, Elizabeth conhece pela primeira vez a mãe de Anna, Rosalind, seu pai Malak e sua irmã Kitty, mas ela ainda não pode ver Anna porque há visitas. Então Elizabeth aproveita para fazer perguntas sobre o histórico médico da criança, embora não haja muito a dizer. Anna é saudável, talvez um pouco delicada, e nunca mostra sinais de apetite. Elizabeth aponta que a vigília poderia ser melhor realizada em um hospital, mas a família se recusa a deixá-los levar Anna embora. Assim que os turistas curiosos finalmente vão embora, depois de deixar algum dinheiro para a família como agradecimento, Elizabeth finalmente conhece Anna e a encontra no meio de uma oração. Elizabeth faz um check-up completo em Anna e, depois de fazer algumas anotações, faz algumas perguntas à menina, mas Anna não parece nervosa. Ela jura que não precisa comer porque deixa o maná do céu, e é o suficiente para deixá-la satisfeita. Durante o almoço, Anna ainda se senta à mesa e observa os outros comerem. Elizabeth encontra uma foto de família que inclui um filho chamado Pat e descobre que ele não está em casa porque morreu. Os O'Donnells perguntam a Elizabeth sobre sua própria família e ela explica que é viúva, embora não mencione que também perdeu um bebê. No final do dia, Elizabeth troca de lugar com a irmã Michael antes de retornar à aldeia. Antes de dormir, Elizabeth bebe um remédio especial e pica o dedo enquanto olha para os sapatos de seu bebê perdido para iluminar a mente e esquecer por um tempo as suas tristezas. A partir de então, Elizabeth passa todos os dias com Anna e guarda suas noites para seu remédio de faísca. Logo, elas entram em uma rotina fácil que permite Elizabeth conhecer melhor Anna, como o fato de seu principal hobby ser colecionar cartões religiosos. Elizabeth começa a levar Anna para passear todos os dias. Anna aceita levar um pouco de água enquanto o fazem. Ela também usa as botas de seu irmão para se lembrar dele. Sempre que pode, Elizabeth inspeciona todos os cantos do quarto de Anna, mas até agora não encontrou nenhuma prova de crime. Algum tempo depois, quando o Dr. MacBrart vem verificar as coisas enquanto outro jornalista chamado William tira uma foto de Anna, Elizabeth aproveita para protestar contra essas visitas. Anna é constantemente incomodada por estranhos, e para um estudo sério, o silêncio e o isolamento são os preferidos. Por isso, o médico aceita o seu pedido. Mais tarde, na pousada, William se aproxima de Elizabeth para pedir permissão para uma entrevista. Mas Elizabeth é firme em não permitir que estranhos visitem Anna, e ela se recusa a responder quaisquer perguntas por causa do sigilo do paciente. Com o passar do tempo, Elizabeth continua em busca de pistas. Ela pergunta para Kitty qual foi a última coisa que Anna comeu e fica sabendo que foi o pão da comunhão porque ela faz a Santa Ceia no mesmo dia de seu aniversário, que a família considera um dia abençoado. Anna havia parado de comer exatamente quando completou 11 anos. Elizabeth também pede à irmã Michael para mudar de turno, para que ela possa vigiar Anna durante a noite, e pede que tragam um abajur para seu quarto para iluminar melhor. É assim que ela fica sabendo que todas as noites os pais de Anna vêm fazer orações com ela, e parte desse ritual inclui Rosalind beijando a boca de Anna. Enquanto Anna dorme, Elizabeth verifica o fundo de um dos tesouros de Anna e acidentalmente o quebra, mas também permite que ela encontre uma mecha de cabelo. Na manhã seguinte, Elizabeth pede desculpas a Anna pelo acidente e confirma que o cabelo era de Pat. Mas quando ela pergunta a Anna se ela sente falta do irmão, ela apenas responde que a tristeza é uma pá de Deus que prepara o terreno. O fato de Anna continuar insistindo em dar um apelido a Elizabeth ao invés de chamá-la de senhora, Elizabeth decide também dar-lhe um apelido em troca.
Ana não gosta no começo porque se sente outra pessoa, mas depois de Elizabeth mencionar várias vezes, ela usa Nan e Ana decide ficar com esse. Os dias continuam passando com Ana não recebendo mais visitantes. Apenas Elizabeth, a irmã Michael e sua família podem vê-la, mas William permanece na aldeia, não querendo desistir de sua história. Não importa quantas vezes Elizabeth o rejeite, William confessa que não envia atualizações diárias a seus editores, por mais vaga que sejam. E quando ele chama Ana de boa atriz, Elizabeth o choca dizendo que acredita na sinceridade dela. Elizabeth verifica regularmente a saúde de Ana para fazer anotações e não se importa em contar suas histórias sobre a guerra quando a garota pergunta. Mas Ana frequentemente a perturba respondendo com imagens assustadoras da Bíblia. Uma noite, Elizabeth encontra a família de Ana cercando a criança para seu ritual diário, e isso levanta tantas bandeiras vermelhas que leva Elizabeth a anunciar que nem mesmo seus parentes podem mais se aproximar dela. De agora em diante, apenas ela e a irmã Michael podem tocá-la. A família não aceita isso muito bem, mas eles continuam a levar suas orações diárias para Ana na escada. Quando William se aproxima de Elizabeth novamente, dizendo que ele pode ser o novo olhar de que ela precisa para desvendar o caso, Elizabeth o recusa, explicando que está mantendo a família afastada e que isso deve revelar a verdade em breve. Ao ouvir isso, William fica preocupado, porque significa que Ana não receberá comida de verdade agora. E não há como a família confessar, porque então eles serão presos ou expulsos por ocultação, conspiração para fraude e deturpação da vontade de Deus. Infelizmente, as preocupações de William logo se tornam realidade. Na próxima vez que Elizabeth verifica Ana, ela descobre que perdeu um dente. Uma tarde, enquanto Elizabeth estava voltando para a vila, ela foi abordada por Kit para uma pequena conversa e descobriu que William morava aqui quando criança. Ele partiu para Londres para estudar. Sua família morreu na grande fome depois que eles se trancaram em casa para evitar a humilhação pública, e William não esteve lá para ajudá-los. Quando Elizabeth retorna para a pousada, ela percebe que William é o único que entende a dor que ela está passando, e eles acabam se reunindo para passar a noite. Depois que terminam, Elizabeth explica que não é realmente uma viúva. Quando ela perdeu o bebê, seu marido desapareceu. Então, aos olhos dela, ele pode estar morto. A partir de então, Elizabeth permite que William venha aos passeios diários com Ana. Assim, ele pode satisfazer sua curiosidade sem que ninguém mais tenha ideia sobre quebrar as regras. No entanto, William não faz perguntas intrusivas e opta por compartilhar histórias sobre todos os países que visitou a trabalho. Infelizmente, as coisas não melhoram. Ana está ficando mais fraca e constantemente cansada. Elizabeth permite que pelo menos Kitty entre na sala novamente e conversa com os pais. E pede a eles que obriguem Ana a comer. Mas eles se recusam porque Ana os fez prometer em seu aniversário que nunca pediriam tal coisa. Desesperada por ajuda, Elizabeth vai ver o Dr. Macbeth, mas ele não dá atenção aos seus avisos porque vê isso como um experimento necessário. À medida que Ana piora a cada dia, Elizabeth finalmente se encaixa e traz uma mangueira médica para alimentar Ana à força com um pouco de sopa. No entanto, quando ela percebe que Ana está chorando de dor, Elizabeth rapidamente o pega e pede desculpas por sua explosão. Ana entende e é tão gentil com isso que, quando sua mãe pergunta sobre o que eram aqueles barulhos, ela não delata. Uma tarde, Ana começa a ter dificuldade para respirar durante a caminhada diária, mas se recusa a voltar para casa porque quer mostrar a Elizabeth e William o pequeno lago perto de sua casa, que ela chama de Poço Sagrado. Esse esforço extra faz ela desmaiar. Então, Elizabeth a leva de volta para casa, onde Rosalind tenta perguntar indiretamente à filha se ela quer comida. Mas Ana ainda a recusa e promete que ela só precisa descansar. A partir de então, Ana tosse com frequência e tem dificuldade constante para respirar. Por isso, começa a se locomover em uma cadeira de rodas trazida pelo médico. Depois de uma noite confortando Ana, por conta da tosse que não a deixava dormir, Elizabeth está almoçando sozinha, e sua obsessão com o caso finalmente lhe permite ter uma revelação. Ela corre para ver Ana e diz a ela que o maná sagrado que ela pensava estar consumindo por Deus havia sido mastigava comida que sua mãe a alimentava através dos beijos durante seus rituais, mas Ana se recusa a ver isso como comida. Por fazer parte do ritual, ainda conta como um segredo sagrado, mas Elizabeth nunca vai entender porque não compartilha de suas crenças. Mesmo que a verdade seja revelada agora, Ana se recusa a receber comida ou aqueles beijos novamente, porque ela está jejuando de propósito para salvar a alma de seu irmão. Acontece que Patty se aproveitou de Ana desde os 9 anos, chamando isso de amor duplo, porque ela era uma irmã e uma esposa para ele. Rosalind culpou Ana pelas ações desprezíveis de Patty, e agora Ana só admite que o amava também.
É por isso que está jejuando. Geralmente, o jejum religioso dura apenas 1 ou 2 dias, mas a alma de Patty deve estar terrivelmente no inferno por suas ações. Ele morreu de uma doença misteriosa que Ana pensa ser um sinal de ira de Deus. Então, ela deve fazer um sacrifício para salvar a alma de Patty da condenação. Elizabeth tenta explicar a Ana que nada foi culpa dela e como pode ser prejudicial pensar assim, mas Ana está firme em sua decisão. Quando chega a hora de apresentar seu relatório ao conselho, Elizabeth conta aos homens que Ana está morrendo e que sua mãe a alimentava com aqueles beijos como um pássaro. O conselho não acredita nela porque eles viram um artigo escrito por William dizendo que a morte de Ana é responsabilidade tanto dos pais quanto da comunidade, considerado, portanto, assassinato. Então, eles acham que ela está inventando fatos para apoiar sua história. Quando Elizabeth protesta, eles pedem a opinião da irmã Michael, mas ela nega ter visto aqueles beijos. Elizabeth a acusa de mentir, e o conselho decide trazer Ana para o desempate, mas ela também nega. O conselho permite que Elizabeth continue vigiando, mas agora ela é considerada uma tola por todos. A condição de Ana continua piorando, a ponto de ela vomitar até a pouca água que bebe. Elizabeth tenta argumentar com Rosalind, dizendo-lhe para dar aqueles beijos em Ana novamente, mas Rosalind se recusa. Ela não vê isso como uma perda de Ana. Ela pensa que está trabalhando para a salvação dela e de Patty. Rosalind está em paz, porque ela tem certeza que seus filhos irão para o céu. No domingo, a família vai à missa, então é a última chance de Elizabeth fazer alguma coisa. Ela pede a William que a ajude a sequestrar Ana para salvar sua vida, e o William se recusa porque acha que eles devem respeitar as crenças dos pais. Elizabeth acha isso incrivelmente hipócrita, porque ela não teve problemas em usar a palavra assassinato em seu artigo, e ressalta que se William não quiser fugir com eles para começar uma nova vida em família, ele poderia pelo menos ajudá-los a chegar à cidade com segurança. Momentos depois, Elizabeth começa a fazer anotações falsas em seu caderno, enquanto os pais e Kitty saem para a missa. Quando Ana começa a ter a pior dificuldade para respirar, ela percebe que sua hora chegou. Mas Elizabeth se aproxima dela com um novo conceito. Ela poderia deixar Ana morrer, mas uma nova garota poderia nascer daquele sacrifício. Uma garota chamada Nan, que é 9 anos mais nova e nunca passou por nada de ruim. Ana gosta disso porque parte dela ainda iria para Deus. Então Elizabeth a leva à beira da morte para o poço sagrado e a guia por um ritual onde Ana fecha os olhos e fica inconsciente por alguns segundos. Quando a menina acorda novamente, Elizabeth diz que ela é Nan agora e finalmente consegue alimentá-la. Depois de deixar William levar Nan para escondê-la, Elizabeth volta para casa e, após guardar o caderno no bolso, incendeia o prédio junto com o seu próprio remédio e sapatinhos de bebê. Agora que ela tem Nan, ela não precisará mais deles. Para tornar sua história mais crível, suas mãos também queimam. Um tempo depois, Elizabeth apresenta ao conselho seu caderno com notas falsas sobre Ana piorando e morrendo naturalmente, explicando que o choque da morte de Ana deixou Elizabeth tão chateada que acidentalmente derrubou a lâmpada e acendeu o fogo. O conselho está cético porque um corpo não foi encontrado. Mas como não tem provas para acusar Elizabeth de nada, eles a deixam ir sem pagamento por falhar em sua tarefa. Mais tarde, quando Elizabeth está se preparando para deixar a aldeia, a irmã Michael se aproxima dela com a desculpa de que ela quer ajudá-la a trocar seus curativos. Ao fazer isso, ela fala em código e conta a Elizabeth sobre uma visão que teve de um anjo levando Ana em um cavalo. Obviamente, querendo dizer que ela viu William fazendo sua parte no plano. A irmã Michael não delata ela, porém, ela só quer ter certeza de que Anne está em uma situação melhor.